Oi pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a distância entre ponto e reta. Vocês já aprenderam como que calcula a distância entre dois pontos, né? Algumas aulas para trás. Hoje nós vamos calcular a distância, então, entre um ponto e uma reta. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a distância entre o ponto e a reta que nós vamos calcular é sempre a menor distância. Então, dado, por exemplo, uma reta R, cuja equação é ax mais by mais e igual a zero, e um ponto P, x1, y1, a distância que nós vamos calcular é aquela que forma um ângulo reto com a reta. Eu poderia fazer várias outras distâncias, não poderia? Ó, observa aqui. Eu poderia fazer assim, não, então eu quero calcular, por exemplo, essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Não, eu quero calcular essa daqui até aqui. Não, professora, mas eu quero a maior distância possível. Então, talvez daria para a gente calcular várias distâncias. Então, o que a gente institui? Que quando a gente quer calcular a distância entre um ponto e uma reta, a gente sempre quer calcular a menor distância possível. E a menor distância possível é aquela que é perpendicular, que forma um ângulo reto, tá? Para isso, meninos, a gente tem uma fórmula. Então, a distância entre o ponto e a reta é igual ao módulo de ax1 mais by mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Peraí, quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c? Que vai na fórmula. Lembra, o a, b e o c, ó, é aqui da reta, tá? São os coeficientes da reta. E quem é esse meu x1 e y1? Lembra também, o x1 e o y1 são o quê? O ponto, os valores, né, o par ordenado que representa o meu ponto. Então, vamos fazer um exemplo. Então, para a gente calcular a distância entre o ponto P menos 1 e 2, a reta R, x menos 2y mais 1 igual a zero, fica fácil, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o meu ponto x1 e y1 é o meu ponto P menos 1 e 2. Então, aqui é como se fosse o x1 e aqui é como se fosse meu y1. E na minha reta eu tenho os coeficientes, ó. Na frente do x eu não tenho nada, mas a gente sabe que é o 1, então meu coeficiente A. Aqui eu tenho o menos 2, que é meu coeficiente B. E o termo independente é o meu coeficiente C. Então, vamos para a fórmula. Então, nós vamos calcular a distância entre o meu ponto P e a minha reta R. Então, a fórmula é o módulo do AX1 mais BY1 mais C dividido pela raiz quadrada de quem? De A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos começar a substituir todos os dados que a gente tem. Então, continua o módulo aqui. O valor do A é 1, que multiplica meu x1, que é menos 1. Cuidado com o número negativo, tá? Não esquece de colocar entre parênteses. Aí, depois, o B, então, mais o B, que é menos 2, que eu multiplico pelo y1, que vale 2. Mais o C, que é o 1. Fecha meu módulo, dividido por quem? Pela raiz quadrada de A elevado ao quadrado, então 1 ao quadrado, mais o B elevado ao quadrado, menos 2 ao quadrado, ó, número negativo entre parênteses. Então, vamos fazer conta, tá? Vamos lá, então, a distância entre meu ponto P e minha reta R vai ser o módulo de quem? Fazendo continha, então, ó, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Agora aqui, ó, menos 2 vezes o 2 vai dar menos 4, mais 1, tudo isso dividido por quanto? Dividido pela raiz quadrada de 1 elevado ao quadrado vai dar 1, menos 2 elevado ao quadrado, ó, base negativa com expoente par, o resultado dá positivo. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então, continuando, ó, menos 1 com mais 1, aqui cancela, né? Menos 1, cancela o mais 1. Então, vai sobrar o quê? Módulo de menos 4 sobre raiz quadrada de 4 mais 1, que é o 5. O módulo ele tem o poder de transformar os números negativos em números positivos, né? Então, o módulo de menos 4 é o próprio 4. E 5 a gente não sabe a raiz exata, então a gente deixa. Só que na matemática a gente nunca deixa a raiz aqui no denominador, então a gente racionaliza. O que é racionalizar lá do primeiro ano, ó? É multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo.
Então, vai ficar 4 vezes raiz de 5. Lembra, quem tá dentro com quem tá dentro, quem tá fora com quem tá fora. Então, vai ficar o próprio 4 raiz de 5. E embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ficar o quê? Raiz de 25. Mas a raiz de 5 nós sabemos quanto que é. Raiz de 25 não é o próprio 5? Então, isso vai dar 4 raiz de 5 sobre 5. Essa é a distância entre o nosso ponto P e a reta R. É claro que se vocês quiserem um valor numérico, vocês podem pegar, descobrir o valor da raiz de 5, que vai dar 2, alguma coisinha, multiplica por 4 e o resultado divide por 5, tá? Mas desse jeito já está correto. Mais um exemplo. Dado o ponto A, 3 menos 6 e a reta R, 4x mais 6y mais 2 igual a 0, determine, então, a distância entre A e R. Então, vamos lá, é a mesma coisa, ó. Distância entre o ponto A e a reta R. Lembrando, ó, no ponto A nós temos quem? No ponto A nós temos o x1 e o y1. E na minha reta R eu tenho os coeficientes, ó, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Então, vamos para a fórmula. O que é a fórmula mesmo? AX1 mais BY1 mais C, tudo dentro do módulo, dividido por quem? Dividido pela raiz quadrada de A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Então, vamos substituir agora os valores. Então, vai ficar o quê? O A vale 4, o x1 vale 3, o B vale 6, o y vale menos 6. Cuidado com o número negativo, coloca entre parênteses, tá? E o nosso C que vale 2. Tudo isso dividido por quanto? Raiz quadrada do quê? De A elevado ao quadrado, então, 4 elevado ao quadrado mais 6 elevado ao quadrado. Então, vamos fazer continha aqui. Então, primeiro, ó, 4 vezes 3, que vai dar 12. Agora aqui, 6 vezes menos 6. 6 vezes menos 6 vai dar menos. 6 vezes 6, 36. E o mais 2. Dividido por quanto? Raiz quadrada de quem? 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E 6 vezes 6, 36. Vamos fazer as contas então? Então, a distância entre A e R vai ser quem? Então, dentro do módulo, ó, 12 mais 2 vai dar 14. 14 menos 36 vai dar quanto? Menos 22. Dividido por quanto, meninos? 16 mais 36 vai dar quanto? Raiz quadrada de 52. O módulo, então, tem o poder de transformar tudo que é negativo em positivo. Então, nós vamos ficar com 22 positivo. Dividido pela raiz de 52. Vamos racionalizar. Então, a gente multiplica por raiz de 52 em cima e embaixo. Em cima vai ficar o quê? 22 raiz de 52, né? Porque não mistura quem tá dentro com quem tá dentro, quem tá fora com quem tá fora. E aqui, raiz de 52 vezes raiz de 52 é raiz de 52 ao quadrado, que vai dar pra gente simplificar. E aí vai ficar o quê, então? 22 raiz de 52 sobre o próprio 52. Detalhe, quem tá fora aqui da raiz, não é o 22 e o 52? Eles não são múltiplos de 2, então a gente pode vir aqui e simplificar por 2. Simplifico 22 por 2, simplifico 52 por 2. 22 dividido por 2 vai dar 11. Então, 11 raiz de 52. O 22 dividido por 2, daqui vai dar o quê? 26. Tem mais coisas que dá pra gente fazer. Dá pra gente vir aqui e decompor 52, ó. Se eu decomponho 52, 52 dividido por 2 vai dar 26. 26 dividido por 2 vai dar 13. Aí o 13 é um número primo, então 13 por 13 vai dar 1. Então, esse 52 dá para tirar esse 2 aqui que está elevado ao quadrado da raiz. Que jeito? Olha lá, vamos fazer. Então, ó, o 11 que está fora da raiz, ele continua. E o 52, como que eu posso escrever ele, então? Ó, eu posso escrever aqui, ó, 2 ao quadrado, não é isso? E o 13? Então, ele vai ficar 2 ao quadrado e o 13. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso separar isso. Ó. Então, o 11 que está fora continua.
Raiz de 2 ao quadrado vai ficar numa raiz e o 13 vai ficar na outra raiz. Tudo dividido por 26. Esse daqui vai dar 11. Esse daqui nós vamos cancelar, ó, raiz quadrada com expoente 2. Então, sai o 2 da raiz, fica a raiz de 13 lá em cima, dividido por 26. E aí, esse 2 aqui, não dá para simplificar por 2 e esse 26 também? Dá. Então, quanto que vai dar isso? 11, 2 dividido por 2 dá 1, nem preciso pôr, né? Então, raiz de 13, e embaixo 26 dividido por 2 é o próprio 13. Esse daqui é o valor, então, da nossa distância do ponto A até a nossa reta R. Vamos para mais um exemplo? Olha esse. Considerando que a distância entre o ponto P, K e 4 e a reta R de equação 6x mais 8y menos 80 igual a 0 é igual a 6 unidades, calcule então agora o valor da coordenada K. Então agora ó, a gente tem uma reta com os coeficientes aqui, ó, A, B e C. A gente tem um ponto, só que o meu x1 do ponto é que eu não sei, é o K, é ele que eu quero descobrir. O meu y1 vale 4 e ele fala para mim que a distância vale 6. Então, dá para a gente calcular o valor do K? Dá. É a mesma coisa, ó, a distância do meu ponto P até a minha reta R, agora vai estar valendo 6. Mas eu tenho uma fórmula para calcular essa distância. Como que é a minha fórmula? Módulo do AX1 mais BY1 mais C, dividido por quanto? Pela raiz quadrada de A elevado ao quadrado mais B ao quadrado? Não é isso? E tudo isso agora vai ter que ser igual ao 6. Então, vamos substituir. Então, vai ficar o quê? Módulo de quem? Quem que é o valor do A? Ó, coeficiente A da reta, ele vale 6. Então, 6 vezes o x1, que eu não sei, que na verdade está sendo chamado de K. Mais o meu B, meu coeficiente B é o 8, que vai estar multiplicando pelo y1, que é o 4. Mais o coeficiente C, que é quem? É o menos 80. Tudo isso dentro do módulo. Dividido por quanto, meninos? Por raiz quadrada de quem? A ao quadrado, então 6 ao quadrado, mais o B ao quadrado, 8 ao quadrado. E tudo isso vai ter que ser igual a 6. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos primeiro resolver no módulo, né? Então, dentro do módulo, ó, 6 vezes K, 6K. 8 vezes 4 vai dar 32, menos 80. Dividido por quanto? 6 elevado ao quadrado vai ser 36, dentro da raiz, né? 8 elevado ao quadrado, 64. E quando eu calcular tudo isso, tem que dar igual a 6. Então, vamos resolver aqui, ó, menos 80 com 32, isso vai dar menos 48. Então, vai ficar 6K menos 48 dentro do módulo. Raiz quadrada de 36 mais 64, 36 mais 64 vai dar 100, que a raiz a gente sabe quanto é, não é isso? Então, vai ficar o módulo de 6K menos 48, vai ser igual a quanto? Ó, raiz de 100, que eu sei que é 10, eu vou passar multiplicando 6. Então, 10 vezes 6, 60. Quando eu vou resolver o módulo, a gente tem que lembrar, o módulo, ele transforma todo o número que está dentro dele num número positivo. Então, eu penso, se o meu 6K menos 48 fosse positivo, eu teria que fazer alguma coisa com ele? Não, se ele fosse positivo, ele ia continuar. Então, a gente pode fazer a primeira coisa, é tirar do módulo, então, como se ele fosse positivo. Então, o primeiro caso, ó, se ele já fosse positivo, então, ia continuar positivo. 6K menos 48 ia dar igual a 60. Passo 48 para o outro lado na operação inversa, então, ele é menos 48, nós vamos passar mais. 48 mais 60, isso daqui vai dar 108. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo, então, meu K vai ficar o quê? 108 dividido por 6, 10 dividido por 6, 48 dividido por 6, meu K vai ser igual a 18. E o meu segundo caso? O meu segundo caso, quando eu resolvo o módulo, eu tenho que pensar assim, ó. E se o meu módulo fosse negativo? O que eu teria que fazer? Se o meu módulo é negativo, o módulo tem que transformar ele em positivo. Como que eu transformo um número negativo num número positivo? Multiplicando por menos 1. Então, o que eu faço? Multiplico um dos lados por menos 1.
Qual dos lados? Tanto faz. Então, eu vou multiplicar o 60 por menos 1. Eu vou ficar o quê? Ó, 6K menos 48. O outro lado eu multiplico por menos 1, ele era 60, então ele vai ficar menos 60. O menos 48 eu vou passar para o outro lado, na operação inversa, então ele é negativo, eu vou passar positivo. Então, menos 60 com 48, quanto que vai dar isso, meninos? Menos 12. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. Menos 12 dividido por 6, o meu K vai valer menos 2. Então, os valores para cá poderia ser 18 ou menos 2. E agora, nosso último exemplo, ele fala: calcule a distância entre a reta R1 de equação 3y igual a 4x menos 2 e a reta R2 de equação 3y igual a 4x mais 8, sabendo que R1 é paralela a R2. Bem, se as duas retas são paralelas, o que a gente precisa para calcular a distância entre elas? Na verdade, a gente precisa de um ponto de uma delas, ó. Então, é como se eu tivesse aqui minha R1, aqui minha R2. Eu preciso de um pontinho aqui delas, por exemplo, um P, e aí eu calculo essa distância aqui até da outra. Vocês têm que tomar cuidado que elas estão todas desorganizadas. Olha o jeito que está escrito a R1. 3y igual a 4x menos 2. Não tem nada a ver, né? A equação da reta que a gente trabalha, ela tem que ser igual a zero. Então, a gente tem que isolar isso e sempre colocar na ordem x, y, termo independente, igual a zero. Então, na minha primeira R1, para eu organizar ela, ó, eu vou passar o 4x para o outro lado, ou eu posso passar o próprio 3y para lá, tá? Se eu passo o 3y para o outro lado, então ela vai ficar ó, 4x, né, que é o primeiro termo. O 3y é positivo, ele passa negativo. E eu não posso esquecer esse menos 2 que tá aqui, tá? Então, menos 2, aí fica igual a zero. E a minha R2, da mesma forma, ó. A minha R2, se eu passo esse para cá, como que fica? Então, ela fica o 4x, o mais 3y passa a menos 3y, o mais 8, e tudo isso vai ficar igual a zero. Aí, eu já passei para o outro lado e organizei as duas. Agora, eu vou escolher um ponto que pertença a R1. Então, meu ponto P, ele vai pertencer à minha R1. Como que eu faço isso? Eu escolho qualquer valor para x, o valor que eu quiser, e descubro o valor de y. Por exemplo, eu posso escolher o x igual a menos 1, igual a 0, igual a 1. Então, eu vou pegar o x igual a menos 1. Se eu descubro um x menos 1, se eu pego um x igual a menos 1, eu vou substituir na minha reta R1 e vou descobrir o y, tá? Então, vai ficar, ó, 4 vezes menos 1, menos 3y, menos 2 igual a 0. 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 4 menos 3y menos 2 igual a 0. Então, menos 4 com menos 2 vai dar menos 6, né? Então, menos 3y menos 6 igual a 0. Passo para o outro lado. Menos 3y igual a 6. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 3 aqui que está multiplicando e vou passar ele dividindo. Então, meu y vai ficar igual a 6 dividido por menos 3, que vai ficar aqui positivo com negativo menos, 6 dividido por 3, 2. Pronto, descobri. Então, o meu ponto P vai ser quem? O meu x1 que vale menos 1 e o meu y1 que vale menos 2. Agora é só eu descobrir a distância. Então, a distância do meu ponto P, agora qual reta? A reta R2. Por quê? Porque o P pertence à reta R1. Então, eu tenho que ir até a outra reta. Então, vamos lá? Então, na minha reta R2, quem que é o A? O A vale 4 vezes o x1, que é o menos 1. Depois o B é menos 3 vezes o y1, que é o menos 2. E depois o C é o 8. Tudo isso dividido por quanto, meninos? Pela raiz quadrada de A ao quadrado, então 4 ao quadrado, mais o menos 3 ao quadrado. Vocês estão vendo que eu estou colocando tudo quanto é número negativo entre parênteses, né? Para eu não errar nos cálculos. Então, a distância do meu ponto P até meu R2 vai ser o quê? Vamos fazer continha? Então, vamos lá, ó. 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos a mais, 3 vezes 2 é 6. Mais 8. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, que é 16.
E 3 elevado ao quadrado, a base negativa com expoente 2, que é par, fica positivo. 3 ao quadrado vai dar 9. Então, vamos fazer conta. Menos 4 com mais 6 vai dar 2. 2 mais 8 vai dar o quê? 10. Então, módulo de 10. E aqui, 16 mais 9 é a raiz de 25. O módulo de 10 ele já é positivo, então ele continua. Raiz de 25 é o próprio 5, que nós sabemos. E 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, eu posso dizer que a distância entre a minha reta R1 e R2 é de 2 unidades. Então, a gente termina aqui mais uma aula, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima semana, na próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me perguntar, tá bom? Até mais, meninas!